A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém. É sempre bom estar de volta para casa, né? É sempre bom visitar o lugar que é da gente. E é sempre muito especial poder me dirigir a vocês, especialmente no dia de hoje. Bênção é uma daquelas palavras que a gente fala todo dia, né? E se alguém perguntasse talvez a gente o que é que quer dizer bênção ou ser abençoado, talvez a gente teria muita dificuldade de dizer exatamente o que significa a palavra bênção ou abençoado. O que na realidade quer dizer isso? Mas é uma daquelas palavras que a gente usa e abusa, especialmente quando a gente quer que algo de bom aconteça ou a gente quer desejar alguma coisa de bom. A gente fala isso em aniversário, a gente fala isso quando a gente precisa de alguma outra coisa, quando a gente quer desejar coisas boas às outras pessoas, quando a gente vai dormir, quando a gente vai acordar. Geralmente esse é o tipo de frase que os nossos pais falam pra gente desde muito cedo, e a gente convive com essa palavra e talvez a gente nem pare muito bem para pensar o que ela quer dizer. Mas de qualquer maneira, é comum que a gente peça a bênção de Deus, e quando a gente pede a bênção de Deus, a gente sabe muito bem o que a gente quer dizer. No fundo, eu acho que a gente sabe muito bem o que significa essa palavra. Que Deus esteja com a gente em todos os momentos, inclusive os mais difíceis. Que Deus nos proteja de todo mal, que Ele nos traga todo tipo de bem e faça tudo de melhor na vida da gente. Então é basicamente isso. E a bênção, ela está em todo canto. Quando a gente sai de cada culto, a gente sai com a bênção de Deus. A bênção que é colocada sobre nós, aquela bênção que a gente chama de bênção araônica, ela está lá no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22 ao 27. E é interessante a história de como é que a bênção araônica, ela vem a ser chamada bênção araônica, e por que ela está ali. Em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês lembram da história de Moisés? Como todo o povo foi libertado lá da terra do Egito, depois de vários e vários anos na escravidão? Pois é, essa bênção, ela tem um sentido muito importante dentro da história do povo de Deus, especialmente porque é depois que eles saem da terra do Egito, eles vão para o deserto, eles começam a enfrentar todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema. As condições de vida são muito complicadas, porque eles estão no deserto, né? As expectativas de vida também são muito baixas, você não tem recursos no deserto, é um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar sem vida. Não tem muito o que fazer. É ali que eles começam até mesmo a sentir saudade daquela vida que eles tinham no Egito. E eles querem voltar. E é nesse momento de tantas histórias que acontecem, especialmente ali nos 4, tirando o Gênesis, né, a gente tem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e cada um desses livros eles vão nos contando das leis que Deus ia colocando sobre o seu povo. Uma delas, por exemplo, a lei do sábado, que no Antigo Testamento existia de uma maneira muito direta. Tinham outras leis que a gente vai vendo que Deus vai instituindo, mas a gente também acompanha especialmente no livro do Êxodo como é que Deus vai se relacionando com o povo no deserto. E aí a gente vai conhecendo esse relacionamento do povo de Israel, que tinha acabado de sair do Egito, e de Deus. E chega um certo momento que parece que a situação, e sempre as situações vão se mostrando cada vez mais difíceis, eles têm muitos obstáculos, eles têm muitas dificuldades. E aí, um pouco depois, Deus fala com Moisés, lá no livro de Números, e diz como é que Arão, que era o sumo sacerdote, e os filhos de Arão, que eram outros sacerdotes, deveriam abençoar o povo. E aí que nós temos essas palavras são conhecidas. O Senhor nos abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Isso tudo quer dizer várias coisas, mas uma delas é, o povo de Deus tem necessidade da bênção de Deus. E se Deus não abençoar o seu povo, é impossível que esse povo caminhe e ande no deserto. Não existe possibilidade de vida, não existe expectativa sem que Deus abençoe o seu povo. Se Deus não nos abençoar, a gente não tem como seguir nessa vida.
A bênção de Deus realmente está presente na vida da gente e a gente é profundamente abençoado. Deus dá pra gente coisa que a gente nem merece e a gente sabe muito bem disso. Se a gente não sabe, talvez fosse o momento de parar para pensar um pouco. O tempo todo, Deus livra a gente de todo tipo de mal, que a gente nem sabe, várias coisas ruins todos os dias. Deus realmente abençoa. E o grande problema é quando a gente acha que uma dessas coisas não está funcionando muito bem porque alguma coisa deu errado. Aí parece que simplesmente Deus se irritou, olhou para a gente e disse assim, não vou mais abençoar vocês. De repente alguma coisa acontece e a gente acha que a bênção de Deus não está mais ali, ao redor da gente. Isso é um grande perigo. Aí mora o grande perigo e eu diria que a gente corre um risco muito grande de achar que Deus só é Deus quando Ele abençoa a gente de uma maneira que a gente consegue perceber. A bênção de Deus vai além e ela, na verdade, é muito maior do que isso. E a gente começa a perceber quando a gente mesmo fala certas frases, do tipo assim, Deus realmente tem me abençoado muito. E de novo, não tem nada de errado a gente reconhecer que Deus abençoa e que Deus dá coisas boas. E Deus dá coisas boas e diversas coisas boas a gente todo dia. Mas geralmente essas coisas que a gente agradece, que a gente para pensar, são coisas como, por exemplo, uma promoção no emprego, alguma outra coisa que acontece, e tudo isso é muito importante. Ou talvez não seja uma promoção no emprego, mas seja alguma coisa de especial que a gente conseguiu fazer, que a gente tinha pedido em oração, e aí a gente foi lá e Deus tem me abençoado muito. Por outro lado, o que a gente também poderia pensar um pouco é em outra pessoa, e essa pessoa não é uma pessoa específica, mas em qualquer outra pessoa, e pensar assim, será que aquela pessoa é abençoada tanto quanto eu sou? Será que aquela pessoa também não é abençoada, apesar de ela não ter as mesmas coisas que eu tenho, não viver a mesma vida que eu tenho, não conquistar as mesmas coisas que eu conquisto? Talvez a gente facilmente olhe e a gente começa a perceber que a bênção, às vezes, ou pelo menos a maneira como a gente enxerga a bênção, às vezes se torna uma coisa extremamente individualista. Especialmente porque a gente só reconhece quando é alguma coisa com a gente. Nunca com o outro. É sobre mim, sobre como eu sou abençoado, sobre as coisas que Deus me dá. E que bom que Deus dá coisas boas a gente. A gente tem que se alegrar por isso. A gente não precisa ficar culpado, de se alegrar por alguma coisa boa que Deus nos dá. A gente deve celebrar mesmo. Só que a bênção de Deus ainda é maior do que isso. A bênção de Deus é isso também, é importante dizer. Quando eu olho para isso, eu começo a perceber que eu não sou a última bolacha do pacote. E que Deus, no final das contas, abençoa outras pessoas de outras maneiras. E que cada pessoa talvez é abençoada de uma maneira diferente, de maneira mais individual. Mas a bênção que Deus dá não é uma coisa que simplesmente acontece entre mim e Deus. É maior. Nessa relação não é simplesmente uma questão de eu pedir coisas e aí Ele me dá. Mas é uma bênção que é para o povo de Deus. E além de ser uma bênção que é para o povo de Deus, é uma bênção que no final das contas é uma bênção para a humanidade inteira. Nós somos abençoados porque nós somos criação de Deus em primeiro lugar. E talvez seja o que a gente pense menos. A gente busca muito enxergar a vida de várias maneiras, mas a gente não para pensar quão bom é ser criação de Deus. Se Deus não tivesse misericórdia desde o começo, a gente nem existiria. Tem um grande teólogo e pastor luterano do século XVII, que é o Johann Gerhard, que ele diz uma coisa que é lindíssima. Ele diz: o primeiro ato de misericórdia de Deus não é a redenção, é a criação. Porque a gente só existe porque Deus teve misericórdia da gente e quis que a gente existisse. Porque a gente nem precisava existir. Mas Ele nos deu a graça de existir. Ser criação de Deus é um primeiro presente. A gente tem vida. A gente existe, a gente tem um corpo, a gente tem uma vida.
E nesse tempo que a gente vive tão desligado do mundo real, seja por causa da correria do dia a dia, por causa de dificuldades, às vezes simplesmente porque a gente não tem tempo, ou às vezes não tem paciência, não tem disposição, é difícil a gente parar um pouquinho, não sei, às vezes pegar e dar uma olhada no mar, ir numa praia, parar pelo menos um dia da semana e prestar atenção no silêncio da noite ou quando a chuva cai, o barulho que ela faz. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. E isso pode parecer uma coisa muito, assim, normal, né? Todo dia a gente vê esse tipo de coisa. Mas a gente é parte de tudo isso. A gente foi criado com o resto da criação. A gente não foi criado para viver completamente distante, isolado da criação. O pecado, quando entrou no mundo, afetou toda essa relação. E a gente depois, claro, né, se cercou de uma selva de pedra e a gente quase nem consegue enxergar como a criação é. Mas a gente foi criado para estar em contato, para ouvir os pássaros cantando, para comer fruta, para andar na terra, para viver mesmo em contato com a criação. Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso e para talvez viver isso? E talvez você realmente não tenha tempo, e eu entendo completamente isso, mas talvez valha a pena pelo menos prestar atenção em coisas simples que aparecem no dia a dia da gente. Isso faz diferença. Principalmente porque o simples fato da chuva cair e do sol nascer todo dia mostra pra gente que Deus ainda mantém a sua criação. Deus ainda mantém a sua criação. O mundo não, apesar de tão caótico, ele não anda completamente desgovernado e completamente caótico. Ainda há ordem. Deus ainda mantém a criação. E Ele nos mantém. Uma pitanga só nasce de uma pitangueira porque Deus permite que ela nasça. E Ele continua mantendo a sua criação. Aquilo que Ele criou, Ele mantém. Assim, não adianta a gente ir no mercado e achar que a gente encontra tudo no mercado lá bonitinho, porque a gente sabe muito bem que quando lá no interior acontece algum problema, talvez a gente nem fique sem suprimento. Mas na prateleira do supermercado a gente sabe que chega mais caro, né? Então não adianta ter o solo ideal, ter o melhor adubo, organizar tudo da melhor maneira. Se não chover, se as estações não seguirem o seu ciclo natural, e se tudo não correr bem, e que uma grande cadeia de produção, uma grande coisa acontecer para que chegue uma pitanga na mesa da gente, a gente não vai ter pitanga. E no final das contas a gente começa a perceber que a gente depende de Deus ainda para muita coisa. A gente só se mantém porque no final das contas é Ele que mantém toda a criação. E não adianta a gente simplesmente dar um jeito e fazer mágica, porque, na verdade, isso é o grande poder de Deus que mantém todo o universo e toda a criação. Por mais que a gente ache que a gente é autossuficiente, a gente não é. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. No Evangelho de hoje, a gente ouviu uma história um tanto curiosa de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, ela não é do povo judeu. Ela é uma mulher cananeia. Na verdade, se você for ver bem, ela tinha uma outra etnia, que não vem ao caso mencionar. Ela seria talvez sírio-fenícia. Mas o ponto é que ela não é do meio do povo de Deus. É uma mulher estrangeira, é uma mulher que não é judia. Existe uma divisão entre os povos. Ela faz parte de um povo pagão, que é idólatra, que não adora a Deus como ele deveria ser adorado em Jerusalém. Essa história é muito longa, né? E aí ela chega para Jesus e ela diz assim: minha filha está endemoniada, ela não está bem, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E ela faz isso em forma de adoração. É interessante a gente observar como Mateus coloca muito bem no seu evangelho. Ela adora, dizendo Senhor. E aí Jesus até mesmo parece um tanto cruel, talvez seja a passagem dos evangelhos que talvez seja a mais controversa de todas, porque ele olha para ela e diz assim: olha, você acha que é justo dar aos cachorrinhos aquilo que a gente dá aos filhos? E aqui o que ele quer dizer é muito simples.
Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Você não é do povo de Israel? Você acha que é justo que Deus dê aquilo que ele deveria dar aos filhos aos cachorrinhos? E a resposta dela é: olha, realmente, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão. Talvez a gente possa olhar para a resposta de Jesus e dizer: nossa, Jesus foi muito cruel. Na verdade, ele estava tentando demonstrar uma outra coisa. E naquele momento específico, na história do ministério de Jesus, ele foi aos judeus. No desenrolar da história, a gente vai ver quando é que o evangelho vai chegando aos gentios. E vai chegar exatamente no dia de Pentecostes, que é o dia que a gente celebra um pouco tempo depois ali da Páscoa. Inclusive, nós estamos nos domingos depois do Pentecostes, né? E é muito interessante a gente ver como é que o evangelho vai chegando aos judeus. Mas uma coisa muito interessante na fala dessa mulher é que ela repete e joga de volta para Jesus aquilo que Jesus disse para ela. Jesus diz: olha, não é justo dar aos cachorrinhos o que a gente dá aos filhos. E ela não questiona isso. Ela simplesmente pega, usa a mesma coisa que Jesus diz e diz assim: tá, mas os cachorrinhos comem as migalhas. De certa forma, eu diria, ela tem uma confiança tão grande em Jesus e a entrega dela, de certa forma, é tão grande que ela se contenta com as migalhas. E as migalhas ela sabe que são suficientes, porque é a migalha que o próprio Jesus dá. E no final das contas é a mesma coisa que os salmistas fazem quando eles escrevem esses salmos. Salmos que são cânticos, são poesias, são orações. Salmos que são salmos do povo de Deus. E que sempre são simplesmente palavras que o próprio salmista joga de volta para Deus depois daquilo que Deus disse. Então, por exemplo, lá em Números a gente viu que Deus disse o quê? Deu a bênção para que os sacerdotes abençoassem o povo, né? Ou seja, Deus está derramando a sua bênção sobre o povo. Ok. Aqui no Salmo 67, o que é que o salmista, nessa situação aqui, diz? Que Deus seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ou seja, quando Deus diz: vocês estão sendo abençoados, o que o salmista faz é pegar aquilo que Deus falou e dizer: Senhor, me abençoa. Faz com que teu rosto resplandeça sobre mim. Isso nos ensina muito sobre oração. Oração que, nesse sentido, não é simplesmente uma invenção, uma coisa que a gente cria do zero, mas é nada mais nada menos do que a palavra de Deus, que vem de Deus, que a gente recebe e que a gente devolve para Ele em forma de oração. Essa mulher nos ensina a orar. O salmista aqui no Salmo 67 também nos ensina a orar. E é assim que nós vemos que, no final das contas, Deus é realmente um Deus gracioso e Ele realmente nos abençoa. Ele não deu simplesmente a comida dos filhos, mas Ele entregou o seu próprio filho por nós. Ele deu muito mais do que migalhas e, no final das contas, Ele fez com que o Evangelho chegasse a todos os povos. Talvez não todos os povos ainda. E é justamente sobre isso que é o Salmo 67. Deus vai julgar o seu povo e a justiça de Deus vai atingir todos os povos. Agora, para que o povo de Israel no Antigo Testamento era abençoado e para que hoje nós, novo povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, para que nós somos abençoados? Isso é uma pergunta que é muito importante que a gente se faça. Eu acho que não causa muito choque na gente uma mulher que não era judia ter fé, porque eu acredito que todo mundo aqui é gentil, a gente não é judeu. Mas vejam, esse choque pode acontecer de outras maneiras quando a gente olha para quem não está aqui hoje, nesse momento. Dentro dessas quatro paredes. Gente que a gente acha que não tem lugar aqui, ou que de alguma maneira talvez não tenha tanto a ver com essa pessoa, essa coisa aqui de Jesus, esse negócio aqui de igreja, esse negócio de evangelho. Aí nessas horas a gente precisa lembrar aquilo que Paulo fala. Deus colocou todo mundo debaixo da mesma condição. Todo mundo é pecador. Todo mundo é miserável.
Todo mundo precisa de Deus, não tem nenhum justo. Não interessa a etnia, não interessa de onde a pessoa vem, não interessa como a pessoa é. E é justamente com esses pecadores que vêm de todos os lugares e que são de todos os jeitos, é com esses pecadores que Jesus trabalha. Ele trabalha com a pessoa na situação de rua, ele trabalha com o empresário de uma multinacional, ele trabalha com todo tipo de gente. E é justamente porque ele trabalha com todo tipo de gente que muitas vezes isso surpreende a gente. Ele trabalha, inclusive, com talvez o dono do mercadinho que mora perto da casa da gente. Ele trabalha com a classe política também, que às vezes é tão mal vista no nosso país e tão criticada. Ele trabalha com todo mundo. É assim que o Evangelho surte efeitos que a gente não espera. Às vezes, onde a gente menos espera, é ali que ele surte efeito. Porque, antes de tudo, ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus realmente tem poder. A gente é abençoado porque Deus dá coisas boas a gente. Porque Ele dá cama, mesa e banho. Porque Ele dá comida, dá bebida, dá mais isso, dá aquilo. Ele abençoa a gente com toda a criação e de todas as maneiras possíveis. Mas a gente não é abençoado simplesmente para a gente. Eu não sou abençoado para mim mesmo somente. A gente é abençoado para que a gente abençoe a criação inteira. E todas as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas por essa bênção. O caminho de Deus nesse mundo, aqui no Recife, aqui na casa de cada um de vocês, na minha casa, se torna conhecido através de nós, porque a bênção de Deus vai além. Ela não para na gente. Ela só chegou aqui e hoje porque lá no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, enviou a igreja a todos os 4 cantos da terra e em algum momento essa palavra chegou a cada um de nós. Hoje, praticamente 2000 anos depois, a bênção de Deus realmente vai além. A tendência da gente é pensar somente individualmente. A palavra de Deus mostra que não é somente sobre mim, mas é sobre todo mundo ao meu redor. É sobre a criação, para que se conheça na terra o caminho de Deus e em todas as nações a sua salvação. A bênção que Deus me dá, ela é para mim, mas não é só para mim. E assim, que a gente possa pensar nisso. Esse Jesus que libertou aquela menina, que abençoou o povo de Israel no deserto, e que nos dá sua bênção hoje, que Ele possa nos fazer perceber que nós somos feitos seu povo, para que toda a criação seja novamente, um dia, o que ela foi feita para ser. Criação de Deus, boa, perfeita, agradável, sem mancha, sem mácula, onde só existe beleza. Que o sangue de Cristo cubra a multidão dos nossos pecados, especialmente nessas situações em que a gente foi egoísta. Nessas situações em que a gente simplesmente não conseguiu nos enxergar como canais e como meios de bênção para outras pessoas. Nós somos abençoados para que a gente espalhe e reflita a glória de Deus aqui nesse mundo. A gente tem um Deus gracioso que realmente transforma. E até para aquelas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, talvez seja uma boa oportunidade, às vezes, da gente simplesmente chegar para ela e mostrar as coisas que ela tem contato todos os dias. Deus faz chover sobre justos e injustos. E talvez simplesmente mostrar para ela e dizer, olha, a gente precisa de sustento para viver. Mas não tem muita razão de, por exemplo, Deus ter feito uma pitangueira, né? Ele poderia ter feito qualquer outra fruta. Mas Ele fez essa fruta desse jeito. E às vezes Ele faz coisas simplesmente porque são coisas belas. São coisas belas porque Deus é um Deus criador, é um Deus que cria. E esse mesmo Deus que talvez, por algum motivo, fez essa pitangueira aqui, e que fez essa pitanga, que deixa a gente tomar suco de pitanga, comer todo dia, ter trabalho, ter serviço, é o mesmo Deus que entregou seu filho para morrer por você. É o mesmo Deus que mantém o universo, é o mesmo Deus que cuida de nós
quando o seu evangelho nos alcançou por meio de Jesus. Em Jesus nós temos um Deus de carne e osso. Ele é um Deus real, ele é um Deus presente. Ele não está distante, ele está no meio de nós, nos libertando das nossas pequenas escravidões a todo tempo. E é justamente quando ele nos liberta das nossas pequenas escravidões e ele nos dá da sua bênção, é aí que a gente tem condições de refletir a glória de Deus nesse mundo. A vida é um vale de lágrimas, e disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ela ainda tem muita beleza, e é justamente nessa beleza que está a glória de Deus na criação. Os salmos falam muito sobre isso. E ele ainda reflete mais a sua glória quando ele chega até cada um de nós e faz com que nós reflitamos a sua bênção no meio da criação. Nós, como seu povo, precisamos refletir isso para que todo mundo veja e então se alegre e louve ao Senhor junto com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Nisso tudo, não estaremos sós. O Senhor irá conosco. Amém.